Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Testes positivos para a Covid na rede privada sobem mais de 100%. Variante Ômicron já responde por 92% dos casos no Brasil. Liberação de Coronavac para crianças avança em reunião da Anvisa com o Butantan. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho. A proporção de testes positivos de Covid subiu 119% na maior rede privada de laboratórios do país. Assunto para Catarina Hong, em São Paulo. Catarina, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Segundo a rede DASA, que reúne 900 laboratórios, o percentual de testes positivos saltou de 19% para 40% entre os dias 29 de dezembro e 5 de janeiro, em comparação com a semana anterior. No Rio de Janeiro, a taxa de testes que tiveram resultado positivo alcançou 46%. Em São Paulo, 36% e no Distrito Federal, 20% nos 5 primeiros dias do ano. Uma plataforma de dados ligada à Universidade de Oxford confirma o levantamento e mostra que, em dezembro, o número de casos da nova cepa saltou de 0,16% no começo de dezembro para 58,33% no dia 27. Houve aumento também na procura por testes de influenza, mas com queda nos resultados positivos no período. Salsi. Obrigada, Catarina, pelas informações. E a variante Ômicron já é predominante no Rio de Janeiro. Pedro Paulo Filho detalha este assunto para a gente. Oi, Pedro, boa noite para você. Pois é, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Prefeitura da capital fluminense informou que 98% dos casos confirmados no Rio são da variante Ômicron. E a transmissão por aqui já é comunitária. No primeiro dia de janeiro foram registrados 2.075 casos. Essa é a primeira vez desde o fim de outubro do ano passado que a cidade ultrapassa os 2.000 infectados. Até o momento, 35 pessoas estão internadas com a doença. Nessa quinta, o estado registrou 5.000 novos casos e 5 mortes. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que acompanha de perto o aumento da demanda por leitos. Enquanto isso, os cariocas continuam enfrentando grandes filas para fazer o teste da Covid-19. Salsi. Inacreditável, não é, Pedro? Obrigada pelas informações. E olha, essa média do Rio de Janeiro já é observada em todo o país. Um levantamento divulgado nesta quinta-feira aponta que mais de 90% dos casos de Covid-19 no Brasil são justamente da variante Ômicron. O Matheus Scavazini tem as informações para a gente direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. O número exato é 92,6%. E olha que na semana anterior a Ômicron representava 31% dos casos. O Instituto Todos pela Saúde investigou mais de 2.400 testes PCR realizados de 26 de dezembro a 1º de janeiro. Destes, 337 deram positivo para a Covid. A variante Ômicron foi encontrada em 80 cidades de 8 estados brasileiros: Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. Nessa quinta foi confirmada a primeira morte pela variante Ômicron no Brasil, no interior de Goiás. A vítima foi um homem de 68 anos que tinha doença pulmonar e hipertensão. Salsi. Exatamente, ele tinha comorbidades, né, Matheus? E eu continuo com você porque a Anvisa se reuniu com os secretários estaduais e municipais de saúde justamente para discutir a vacinação de crianças contra a Covid-19. O que foi falado, hein, Matheus? Salsi, a Anvisa fez recomendações para a diluição e aplicação da dosagem correta para garantir uma vacinação segura para as crianças. De acordo com a agência, os benefícios do imunizante superaram os riscos. A Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, condenou comentários sobre possíveis riscos e afirmou que a população não deve temer a vacina.
Também nessa quinta, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, arquivou a ação de partidos políticos que pediam o início da vacinação de crianças após o Ministério da Saúde divulgar o cronograma de imunização. Agora à noite, a Anvisa informou que se reuniu com o Instituto Butantan em mais um passo da análise para liberar a Coronavac para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Salsi. Tá certo, Matheus. Daqui a pouquinho conversamos novamente. Minas Gerais prevê receber 370 mil doses de vacina pediátrica contra a Covid ainda em janeiro. A Virgínia Nalon detalha pra gente o plano de imunização infantil no estado. Oi, Virgínia, boa noite. Como é que vai ser? Oi, Salsi, boa noite para você. A chegada das primeiras remessas no Brasil está prevista para os dias 13, 20 e 27 deste mês. Em seguida, as doses serão distribuídas aos estados. O governo mineiro confirmou que pode começar a vacinação das crianças uma semana depois do recebimento dos lotes. Minas tem quase 2 milhões de crianças entre 5 e 11 anos. A expectativa é que todas recebam a primeira dose do imunizante até o final de março. Aqui em Belo Horizonte, a prefeitura informou que tem capacidade para imunizar as 193 mil crianças da cidade em apenas uma semana. Salsi. Obrigada, minha querida, pelas informações. O governo do Chile anunciou que vai começar a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 na próxima segunda-feira. Pessoas com sistema imunológico comprometido serão as primeiras a receberem a dose de reforço. A partir de 7 de fevereiro, a campanha de vacinação vai ser ampliada para beneficiar também os maiores de 55 anos. O Chile vai se tornar o primeiro país da América Latina a oferecer a 4ª dose do imunizante contra o coronavírus. A Argentina registrou nesta quinta-feira um número recorde de casos de Covid-19 pelo 3º dia seguido. Foram quase 110 mil infecções por coronavírus em 24 horas. O país sofre uma 3ª onda da doença impulsionada pela variante Ômicron. Diante do aumento de casos, autoridades de saúde pediram às pessoas próximas de infectados que se isolem e evitem ir a centros médicos. E olha, a onda de frio que atinge o Japão provocou alerta de neve na capital. Então vamos até lá conversar com a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, boa tarde para você por aí. Pelo visto tá gelado, hein? Olá, Salsi. Digamos que seja um frio congelante. A temperatura caiu até 2 graus negativos durante a madrugada. Já a neve chegou a acumular 10 centímetros no centro de Tóquio. É a primeira vez em 4 anos que a capital acionou o alerta de neve em todos os 23 distritos. Em alguns trechos de estradas, os carros ficaram parados por mais de 10 horas por causa da grande quantidade de gelo. Mais de 100 voos domésticos foram cancelados nos aeroportos da capital, prejudicando cerca de 9 mil passageiros. Nesta quinta, o dia amanheceu ensolarado, mas nas regiões ao noroeste do país continua nevando. E a previsão é de que essa neve pode voltar aqui para Tóquio na próxima semana. Volto com você, Salsi. A gente consegue ouvir o barulho do vento na câmera. Silvia, sai desse frio, vai se agasalhar. Obrigada pelas informações. E uma grávida de 8 meses perdeu o bebê depois de ser barrada na porta de um hospital na China. A mulher teve o atendimento médico recusado porque não tinha um teste negativo para a Covid feito nas últimas 48 horas. Os profissionais de saúde do hospital alegaram que a entrada na unidade violaria as regras sanitárias contra a pandemia. O caso obrigou as autoridades chinesas a se desculparem nesta quinta-feira. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, anunciou que pessoas não vacinadas contra a Covid que saírem de casa serão presas. 13 milhões de habitantes da capital Manila têm ordem de permanecer isoladas. A mesma regra está em vigor em outras províncias. A medida foi tomada depois do número de casos crescer por causa da disseminação da variante Ômicron. As infecções pela doença triplicaram em 2 dias. Aqui no Brasil, o comandante do Exército, general Paulo Sérgio, definiu regras para combater o avanço da Covid-19 nos quartéis. Voltamos a conversar com o Matheus Escavazini em Brasília. Ele tem os detalhes. Oi, Matheus.
Salsi, em um documento, o general orientou que o serviço presencial deve ser retomado 15 dias após o militar receber a vacina. Além da imunização, a diretriz determina que seja aplicado o distanciamento social, incluindo o uso de máscaras e higiene das mãos, além da testagem de militares e servidores civis que retornarem do exterior. O comandante também proibiu militares de disseminarem informações sem confirmação da veracidade, as chamadas fake news, em redes sociais. Essas orientações também devem ser repassadas para as famílias de militares. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. A Organização Mundial da Saúde anunciou que a variante Ômicron parece provocar formas menos graves da doença em comparação com a Delta. Mas o órgão alertou que a nova cepa não deve ser classificada como leve. O mundo bateu recorde de novos casos de Covid-19 registrados em uma semana. Foram 9.500.000 infecções pela doença, segundo a OMS. Apesar do aumento de casos, o número de mortes diminuiu 10%. No Pará, os subsídios para regularizar terras ocupadas podem chegar a 6 bilhões e 700 milhões de reais. A estimativa é de um estudo divulgado nesta quinta-feira e o Felipe Nobre explica melhor para a gente direto de Belém. Oi, Felipe. Boa noite, Salsi. Esse seria o valor total dos descontos concedidos para privatizar áreas públicas invadidas, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. O decreto do governo do Pará foi promulgado no ano passado para facilitar a regularização de terras no estado. Com os subsídios, o custo para regularizar a terra pode ficar quase 99% mais barato do que o preço médio do hectare no Pará, que concentra 40% do desmatamento na Amazônia. Para o IMAZON, a medida incentiva a grilagem. O governador Helder Barbalho diz que o decreto é um avanço para contribuir na regularização fundiária de quem cumpre os requisitos legais. Salsi. Obrigada, Felipe, pelas informações. E olha, os saques na caderneta de poupança superaram os depósitos no ano passado. Você vai acompanhar aqui no nosso telão. O Banco Central informou nesta quinta-feira que em 2021 a poupança registrou um resgate líquido de mais de 35 bilhões de reais. Esse valor representa a diferença entre saques e depósitos e é a terceira maior saída de recursos da série histórica. Em 2020, os depósitos superaram as retiradas em mais de 166 bilhões, principalmente por causa do auxílio emergencial. Hoje, a poupança tem mais de R$1 trilhão em depósitos. 151 cidades do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência pela falta de chuva. A Liliane Pereira atualiza a situação de seca no estado, direto de Porto Alegre. Oi, Liliane. Boa noite, Salsi. A empresa que administra o abastecimento de água emitiu alerta e pede que a população evite o desperdício em razão da seca. O nível dos rios Gravataí e dos Sinos em Porto Alegre é crítico na pior seca dos últimos 17 anos. Por enquanto, o racionamento na cidade está descartado. Porém, caso o nível do Rio dos Sinos diminua mais 50 centímetros, é possível que sejam adotadas medidas de economia de água. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vem ao Rio Grande do Sul para acompanhar a situação dos municípios prejudicados pela estiagem. Salsi. Obrigada, Liliane. E a hidrelétrica de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, registra a menor produção de energia dos últimos 26 anos. Consequência da falta de chuvas por aí, não é, Vanessa Fontanella? Boa noite. Boa noite, Salsi. É isso mesmo. A bacia do Rio Paraná enfrenta a pior estiagem dos últimos 70 anos. Depois da barragem de Itaipu, o Rio Paraná está 10 metros abaixo do nível normal. Um claro reflexo da falta de chuva. Mesmo com volumes tão baixos de chuva, a Itaipu tem mantido em segurança a produção de energia. Mas, para isso acontecer, muitos trabalhos precisaram ser readequados. Apesar da crise hídrica, a energia gerada pela Itaipu é suficiente para suprir 36 milhões de residências. No ano passado, a Itaipu Binacional produziu 66 milhões megawatts-hora em energia e abasteceu 8,4% do mercado brasileiro e mais de 85% do paraguaio. Salsi. Obrigada pelas informações.
No mercado financeiro, o dólar comercial interrompeu a sequência de altas, recuou 0,56%, vendido a R$ 5,68. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve o primeiro resultado positivo do ano, subiu 0,55% e se manteve nos 101 mil pontos. Um comitê israelense aprovou uma medida para a construção de cerca de 3.500 casas para colonos em Jerusalém Oriental. Quem explica melhor para a gente é a correspondente Bianca Zanini. O projeto agora está aguardando a aprovação final do Comitê Regional de Jerusalém no dia 17 de janeiro. O plano inclui a construção de 1.465 casas em uma área particularmente disputada em Jerusalém Oriental. De acordo com ONGs locais, esta parte da cidade é vista como um importante corredor para o movimento palestino na região. Israel reivindica toda Jerusalém como sua capital indivisível. A comunidade internacional se opõe a qualquer construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia. Cerca de 200 mil israelenses vivem em Jerusalém Oriental, ao lado de 300 mil palestinos. Mesmo com uma aprovação final do comitê local, ainda pode levar anos para que a construção comece. De Tel Aviv, Bianca Zanini. O governo de Israel vai retirar todas as restrições de viagens internacionais na sexta-feira. A lista de países classificados como de alto risco de contágio para a Covid vai ser abolida. 17 nações ainda integravam a categoria mais restritiva, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos. Além de permitir a entrada de estrangeiros, as novas regras autorizam que israelenses viajem para esses países. Deputados franceses aprovaram um projeto que prevê um novo passaporte da vacina mais rígido. Pela proposta, a prova da vacinação será o único documento aceito em cafés e restaurantes do país. A proposta vai para o Senado antes de uma votação final na Assembleia Nacional. O presidente Emmanuel Macron chegou a dizer que quer irritar os cidadãos não vacinados. E um tabloide britânico chegou a um acordo de pagamento depois que Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, ganhou uma batalha judicial por invasão de privacidade. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. Meghan vai receber a quantia de 1 libra, o equivalente a R$ 8,00, pela acusação de invasão de privacidade. Uma outra indenização por violação de direitos autorais será paga, mas o valor ainda não foi revelado. Os custos do processo, que chegam a mais de 7 milhões de reais, também vão ser pagos pelo jornal britânico. A briga judicial, que durou 3 anos, começou com a publicação de trechos de uma carta enviada por Meghan Markle ao pai. Segundo o porta-voz de Meghan, o valor deve ser destinado a instituições de caridade. Essa foi uma de muitas ações que o casal moveu contra meios de comunicação do Reino Unido por causa do assédio e da invasão de privacidade. Meghan e Harry deixaram as funções reais em março do ano passado. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.